Pessoal, eu vou chamar aqui essa também amiga, parceira. Às vezes, quando eu tô triste, eu ligo pra ela só pra ver ela sorrir. Aí ela sorria, eu, oi. Já dá um up, né? Nossa amiga Ângeles Costas. Vem pra cá, minha amiga! Uhul! Tá funcionando? Vocês tiveram essa energia de network, de netweaver com a Patrícia, e eu queria que vocês continuassem com essa energia. Todo mundo levanta e tira uma selfie e espalha para vocês que estão aí no YouTube, para todo mundo essa energia de conexão e network que todos os empresários, profissionais precisam fazer para continuar a nossa caminhada no futuro de conhecimento. Vamos aí, gente! Todo mundo tirando selfie aí! Pode passar o slide? Eu preciso de um negocinho. Aonde que eu... Em cima? Ah, tá. Aqui que tá, ó. O arroba Angelis Produtora 76, todo mundo espalhando. Cadê essa energia de empresário fazendo divulgação de vocês, que vocês estão no evento hoje? Cadê essa energia? Tô vendo assim que essa energia tá muito... Tá murchinha, hein? Vamos começar de novo? Vou entrar de novo. Vou fazer esse selfie aí para divulgar todo o seu produto e divulgar vocês, né? Então, eu vou contar um pouco para vocês como é que é a minha jornada. Meu nome é Ângeles. O meu nome já diz um pouco da minha jornada, que ela é um nome difícil, que acho que é raros as pessoas que têm esse nome, tá? Eu nasci no ano de 69, um ano que tem muita mudanças, né? De inovação. O homem foi à Lua, teve o Woodstock, guerra, foram várias variações nesse ano. E eu vivi essa experiência dessas mudanças até na minha própria vida. Eu brinco de dizer que eu comecei cuidando das TVs e agora eu estou cuidando dos corações. Então, a minha profissão de 30 anos, eu variei muito, sempre no crescimento, de técnica eletrônica para gestão e hoje para a ciência da felicidade, para aplicar tudo, na verdade, que eu vivi com as empresas, né, de 20 a 30 anos aí, que eu vivo com essas empresas. E dentro disso, que essa vivência que eu tive, eu conheci muitas culturas, diversas culturas, até da minha própria família, que eu vim de uma família de pai alcoólatra, e todo mundo, quem sabe, sabe como é que é a vida dessa família, essa cultura, né? Então, eu vim dessa família e fora o trabalho. Então, eu queria que vocês vissem essa imagem, que é como se fosse um tacho de caldo cultural. A gente tem vários ingredientes, tem cultura, tem arte, tem geografia, tem tudo isso. E isso é uma cultura. Só que a cultura organizacional é o tempero nesse tacho aí, que seria o tempero da felicidade. Porque cada organização tem o seu tempero. E muitas vezes as pessoas esquecem, além dos números, olhar esse tempero para que a sua empresa cresça. Ela também, na cultura, tem um processo que, se você entender, como DNA. Esse DNA é como se fosse a alma da organização.
É como você mostrasse o que você aprende, o que você conhece, o seu comportamento. É ali que você vai estruturar a sua estrutura de organização. Mas eu estou dizendo de organização, mas se você olhar para você pessoalmente, você também veio de uma cultura e também age com comportamentos, com ações, também dessa forma. Aqui existem vários tipos de cultura para a gente analisar. Lá no centro, imagine que são a cultura que veio lá dos seus ancestrais, tá? Mas em volta, você começou a sua vida, casou, teve a sua família, né, no próximo círculo. Depois você foi na cultura do seu trabalho, porque você tinha a sua cultura na sua família, e você foi para a sua empresa e tinha outra cultura. Depois vem a sociedade e vem o mundo, do jeito que a gente está hoje. Sempre brigando com sustentabilidade, com várias coisas. Por quê? Porque a gente não está harmonizando a nossa cultura. Por isso, estamos sempre em discussão. Daí, qual que é a influência negativa que essa cultura traz, né? Essa cultura traz uma cultura tóxica, né? O que ocorre? As empresas têm muitos conflitos, muitos desatentos, falta de coesão, baixa motivação e um turnover altíssimo ultimamente. As empresas têm grandes turnover, gasta dinheiro no investimento de contratar e dispensa, porque ela não faz uma avaliação correta. E o que é felicidade? O que é felicidade para o senhor? Muito bem. E o que é felicidade para você? Certo. Então, o que ocorre? As pessoas, felicidade, para mim, é um estilo de vida. Uns estão querendo a paz, outros estão bem ao redor. É um estilo de vida. E essa felicidade, não é que uns têm, por que uns têm felicidade e outros não têm? Não. A felicidade, ela é uma ação treinável, que você pode treinar essa felicidade. E o que é essa felicidade? É você caminhar a sua jornada, você vai caminhar a sua jornada, e tem dias que você vai estar muito triste, mas você não vai permanecer nela. Você vai ter a sua energia para que você não permaneça nela e continue a sua caminhada. Isso é felicidade, é a jornada. E é um estilo de vida, conforme as minhas colegas comentaram nas palestras dela, é um estilo que você vai ter que estar preparando. O seu físico, o seu emocional, o seu espiritual, você vai ter que desenvolver tudo isso, né? Então, felicidade é isso. E depende do olhar de cada um. Ser feliz é se encontrar. Agora, eu gostaria que vocês só observassem, tá? Como se fosse uma empresa. O que eu queria dizer com isso? Que felicidade quando você olha na sua organização, a sintonia da sua organização é desse jeito. Tem sintonias de organizações que é um caótico, né? É cheio de tristeza, ou a pessoa não consegue falar um não consegue delegar, não consegue trazer, não se comunica. Então, sempre está vivendo uma missão impossível. Sempre correndo. Então, eu queria trazer de reflexão para vocês. Por que vivemos dessa forma? Por que será que a gente vive sempre na correria dessa forma?
pensando, temos uma missão impossível todo dia. Tem gente que acorda pensando, eu tenho uma missão impossível todo dia. Vivemos no piloto automático. Atualmente temos um alto índice de falta de saúde mental. Muitos suicídios estão acontecendo. E o dia parece sempre que nem aqui quando você era criança ia fazer uma prova, né? Nossa, aquele dia sempre é uma prova. Todo dia eu estou numa prova para executar, né? E por que será que a gente faz isso, né? Por que será que a gente consegue, a gente continua, a gente identifica, mas continua fazendo essas ações? Existe também uma outra reflexão, que é um psicólogo chamado Eric Berne, que ele é pai da análise transacional, e ele tem um tema que é a estruturação do tempo. E nós, no dia a dia, toda vez que a gente vai fazer uma atividade, a gente fala assim, eu não tenho tempo. Não vai dar para fazer. Não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas por que você não tem o tempo? Esse tempo, segundo o Eric Berne, é referente à sua fome emocional e afetiva. Qual é a fome emocional e afetiva que vocês têm? Todo mundo tem algum processo de fome emocional e afetiva. Pode ser por rejeição, abandono, porque você gosta. Eu vou dar um exemplo meu. Eu percebi que a minha fome emocional era que quando eu ia em atividades de festa, porque eu adoro alegria, adoro festa. Porém, tinha coisas que eu não ordenava a minha agenda. Então, assim, se tinha festa, tinha uma coisa para me fazer, eu ia divertir, eu ia na festa, porque eu ia curtir lá, eu não ia deixar de fazer aquela atividade que eu tinha para fazer. Porém, eu não fazia com eficácia no tempo que tinha que ser, que tinha que cumprir. Eu sempre olhava para lá. E um mentor um dia me falou sobre isso, que eu tinha que domar o meu cavalo. Que eu tinha que domar o cavalo, porque eu não estava domando o cavalo, eu não ia sair do lugar. E aí que eu comecei a identificar isso, a nossa fome emocional e afetiva. Então, observe muito isso, porque isso ocorre tanto na cultura organizacional, quanto para a gente mesmo. E o empresário, ele é responsável por manter esse nível na sua organização. Porque ele que define as regras. Se ele tem um problema emocional que causa para a sua organização, ele vai ter uma organização que a cultura não vai ser boa, né? Então, eu queria convidar vocês para levantar. E quando eu falar para vocês, fique em posição de super-homem e Mulher Maravilha. Eu quero que vocês façam assim. Tá? Então, eu gostaria que vocês fechassem os olhos e respire profundamente. Uma vez, 2 vezes, 3, mais uma. E se conecte com a sua vida atual hoje. Ela é caótica, tanto na empresa como você como funcionário? Você se sente numa vida que está muito movimentada, no piloto automático, e que você às vezes não sabe esse caminho que vai fazer. O que você vai fazer com esse processo desse caminho tão estressante no seu dia a dia? Por que será que você tem todo esse processo? Então, agora, sentindo toda essa coisa caótica, visualize quando você começou o seu negócio ou quando você teve o primeiro emprego. Você tinha aquela energia de começar um novo, um entusiasmo para chegar e mudar tudo, com coragem. Tudo que aparecia com coragem, você fazia. E essa coragem, hoje você não tem essa coragem. Muitas vezes
você se perde com essa coragem. Por que será? Para onde ela foi, essa coragem? Nesse momento que você começou, você tinha um poder. Fique em posição de Mulher Maravilha e Super-Homem. E sinta a força central. Esse poder era maravilhoso. Você fazia tudo. Conquistava qualquer coisa. E ele foi sumindo. Mas ele está aí, bem dentro de você. E você, mesmo que às vezes não tenha conectado com isso, mas você pode resgatar essa energia, esse poder que todo mundo nasce, que Deus deu pra gente. Só que muitas vezes a gente deixa esquecido. Muito esquecido. Agora, eu quero que vocês conectem desse poder, vocês de olhos fechados, olhem para o lado direito para cima e veja como que vai ser daqui para frente. Essa sensação que você teve de reconhecer esse seu poder que você tinha antes e você agora vai ter uma visão lá no futuro. O que você vai fazer para que esse poder seja atuado, que você melhore a sua vida. Faça o que você deseja, que você acredita, e que você veio para ser aqui no mundo. Agora, conectando com isso, com calma, abre os olhos. E abrindo os olhos, você diga agora: quero ver a força de vocês nesse resgate interior. Vou falar e depois vocês vão repetir. Eu tenho a força, a cultura feliz e negócios prósperos. Vamos repetir aí? Quero ver essa energia, hein? Porque no começo eu estava achando que essa energia estava assim escondida. Então, 1, 2, 3. Eu tenho a força, cultura feliz e negócios prósperos. Muito bem. Então, tenho mais agora, com essa energia que vocês estão, eu vou dar umas dicas para vocês, o que vocês precisam fazer com isso. Podem sentar. A primeira coisa que você precisa fazer na sua organização são estratégias, né? Que você vai ter que identificar, como eu falei. Qual é a sua cultura? O que você gosta? Será que você tem fome emocional e afetiva mesmo? E você está distribuindo ao redor para as pessoas? Né? Aquela pessoa que tem muito raiva, é raivosa, é ogra de tratar a outra. Por que será que ela tem isso? Porque ela não encontrou, ela viveu numa vida que tinha aquela cultura e precisa resgatar esse poder dela. Você precisa analisar isso. E nos empresários, vocês também precisam analisar qual é essa cultura organizacional. Por quê? Conforme eu mostrei para vocês aquele círculo, você tem influência com a sua cultura. Você vai para a organização, você leva a sua cultura dentro da organização. O funcionário tem também uma cultura e ele traz para a organização. E aí, dá os conflitos. Mas quem que é o responsável em definir a direção, o propósito para aquela equipe? É você, empresário. E muitas vezes, você criou o seu negócio olhando somente para a operação e esqueceu da gestão. Existe uma infinidade de pontos a serem analisados na gestão. E muitas vezes você inicia pequenininho e depois, quando cresce, a coisa desordena. Né? Tanto no financeiro, quanto nesses pontos de emoção mesmo, bem-estar na organização. Tá? Eu, dia a dia, eu não comentei aqui, porque são uma carga
muita coisa de falar. O meu dia a dia hoje, eu trabalho na área de soluções do escritório contábil. E eu ouço todo dia esses problemas que eu estou dizendo para vocês, dos meus clientes. Tá? Então, você precisa fazer isso. Você precisa buscar, então, identificando, você precisa buscar essa harmonização. O que é mesmo que eu quero na direção? O que eu vou definir para os meus funcionários que eu quero que sigam? Né? E muitas vezes a gente não tem claro isso. O correto é ter um manual de cultura. Tá? Esse que é o trabalho da Ciência da Felicidade. Você buscar o seu autoconhecimento. Muitas vezes o empresário fala assim, porque a gente era daquele tempo que não tinha, né, isso, buscar autoconhecimento. Quem ia fazer psicólogo estava no manicômio lá, né? Mas não é. Gente, você precisa se conhecer para que você possa conectar com o outro. Então, você precisa se libertar. Ter uma visão holística. Essa visão holística é uma técnica. Pirâmide da consciência, tá? O que é a pirâmide da consciência? É você estar olhando para a sua gestão, compreender como que você está trabalhando com a sua gestão em relação à sua cultura, para que você tenha bons resultados. Olhar a maturidade da organização. Tem organização que briga porque o chefe não tem coragem de falar para as pessoas, mas ele se irrita por causa do cafezinho, que todo mundo fica batendo papo no cafezinho. Eu já fui chamada várias vezes nas empresas por causa disso, para que dá uma ação no cafezinho. Mas, ele não é o responsável pela empresa? Ele não define as regras? Então, de acordo com a legislação, ou ele dá 10 minutos, ou avisa que não vai ter que ultrapassar esses 10 minutos, mas ele não negocia isso, ele põe na mão de terceiros. Geração, a gente precisa estudar muito sobre a geração. Por quê? A longevidade está aí, gente. Eu mesmo estou para contratar no escritório e eu tenho 2 problemas. Um que vem pessoas muito jovens, outro que vem pessoas muito mais velhas. Essas mais velhas não usam a tecnologia. E os jovens não têm responsabilidade muitas vezes. Então, como que a gente, empresário, vai alinhar isso? Né? É muito sério isso para você contratar, treina esse funcionário e ele sai. Gasta no turnover de tudo isso. Pirâmide estratégica. Você tem que olhar para a essência, pendência e tendência. Muitas vezes você só está na pendência. Todo dia você olha lá os boletos para você pagar. Né? A sua empresa é gerida a ponto de você pagar os boletos. Isso que você faz. Mas você não pode esquecer de olhar a sua essência. Às vezes você está pagando boleto, está vendo uma tendência no futuro, quer implantar, mas a sua essência não é outra. O público-alvo, o seu público-alvo precisa, na verdade, ao invés de colocar a tecnologia, precisa fazer no papel, porque o seu público-alvo é assim. Então, você precisa olhar para isso. E a tendência é ver o futuro, gente. A gente precisa, porque a IA está aí. E ela não vai fugir. Mesmo que a gente não goste, ela não vai acabar. Então, a gente tem que se adaptar. Mas adaptar em trazer automatização. A IA é a automatização para o nosso processo, para que a gente tenha mais qualidade de vida. Porém, a gente precisa gerir toda essa organização. E até a nossa própria vida, né? Porque a gente vai ter problemas como funcionário também, se não se atualizar o mindset. O outro pilar é a hierarquia. Muitas vezes, o empresário, a gente tem hierarquia, o operacional, que seria os colaboradores, o tático, a liderança, e o estratégico é o dono da empresa. Muitas vezes, a gente está no papel que o dono está lá no operacional. Como é que ele tem tempo de fazer o estratégico? Para analisar, para poder crescer a sua empresa. Né? A gente tem vários bonés, mas dentro dessa rotina do tempo, você tem que passar por todos esses pontos. Senão, você não vai conseguir gerir corretamente a sua empresa. E a última é a base da pirâmide operacional.
Você precisa estar sempre olhando em todas as suas ações, olhando pessoas, os processos, o financeiro e alinhado a tudo a tecnologia, tá? Porque existem as pessoas que compram sistemas, tá? As empresas gastam sistemas e chega lá, ela só usa 40% do sistema. Daí você vai perguntar, mas por que você não está usando o sistema? Ah, é o seguinte, é que eu fui lá usar o sistema e não funcionou. Então, como não dava certo, eu fiz uma planilhinha de Excel. Quem é que faz isso nas suas empresas aí? A maioria faz isso. Ah, eu fiz uma planilha de Excel e não achei esse mesmo. Só que se eu não estou fazendo isso, eu estou tendo custo. Eu estou pagando um sistema que eu não uso. Então, corta o sistema e faz na planilha de Excel. Então, a gente tem que analisar o cenário para que a gente possa fazer isso. Daí o método felicidade sustentável. Então, além dessa análise estratégica, você precisa olhar esse método sustentável, que é separado em ser, sentir, saber e solucionar. Isso eu criei, na verdade, no meu próprio processo de autoconhecimento e vi que utilizaria para as empresas. Eu já até comentei aqui, o ser é você definir a direção, a missão, o valor da sua empresa. E o sentir é você analisar a parte emocional de tudo isso, né? Como é que está rolando a emoção? A gente fez as dinâmicas aí para vocês sentirem. E o saber, com a IA, gente, precisa investir em gestão de conhecimento. Por quê? Tá difícil, não tem mão de obra que esteja preparada para contratar. Emprego tem, mas não tem mão de obra preparada. E daqui para frente vai ser pior. E aí, como os empresários vão manter os seus negócios? É uma incógnita, porque tem que amarrar com a longevidade. Só que você vai manter fazendo tudo isso que eu estou falando para vocês. Solucionar. O que é solucionar? Muitas vezes a gente vai lá, eu tenho um funcionário, ele entrega tudo bonitinho, entrega lindo, maravilhoso. Nossa, aquele cara é ótimo. E tem um outro que ele demora para entregar. Só que quando ele termina de fazer, é impecável o trabalho dele. Então, a organização precisa analisar, porque hoje, devido à concorrência ser muito rápida, a gente precisa ter eficiência e eficácia. Eficácia é só entregar o resultado. Eficiência é eu fazer bem feito. Por quê? Senão eu tenho retrabalho, e retrabalho custa dinheiro. Aí que está as dores invisíveis. Porque muitas organizações não olham o retrabalho. E isso em grandes indústrias, que eu já trabalhei na Philips, e grandes indústrias não olham para isso também. Então, é um ponto que precisa ser analisado. Daí aqui eu queria deixar uma mensagem, que a cultura organizacional não é apenas um reflexo que fazemos, mas do que acreditamos. A felicidade não é um luxo, é uma necessidade estratégica hoje. Não é luxo. É deixar todo mundo bem-estar, mas analisar essa cultura. O que é que eu quero definir dentro da minha organização? E também uma parte sobre felicidade, que é o estilo de vida, como eu falei para vocês. Traga essa energia, né, para a sua organização. Então, faça um estilo de vida na sua organização de felicidade, que você vai ter longevidade, felicidade, prosperidade e resultados infinitos. Porque hoje não são resultados palpáveis, eles têm que ser infinitos, ou seja, que tem a base de toda essa cultura preparada para que você faça e cresça isso. Vou dizer para vocês, é fácil? Não é fácil. Mas, se você não fizer, e do jeito que está caminhando muito rápido, você está fadado a morrer. Então, ou você faz, entra para construir tudo isso, ou você está fadado a morrer como empresário. E até como funcionário. Porque se ele não se preparar, não tiver o mindset mudado, ele também está difícil aí. Então, precisa buscar tudo isso. Ok? Daí, como a gente tem essa processo da energia, que eu estou achando que já é próximo do almoço, vocês já estão cansados, já estão querendo, né,
comer algo, agora eu quero ver vocês extravasarem nessa energia de vocês. Eu quero ver, vou ver quem é que tá tão energia, vem aqui comigo. Aqui em cima. Quero ver todo mundo levantando e dançando aí. Quero ver. Essa energia, cadê essa energia? Todo mundo cansado? E aí? Isso mesmo, vamos lá. Batendo palma. Sorria pro colega. E sorria é remédio. É melhor do que outra coisa. Na sua infância, você vivia assim. Por que agora você não sorri? Sorria. Eu tô achando essa energia. Uhul! Eu tenho força! Eu não tô vendo você se movimentarem aí. Que coisa! Olha, vocês vão precisar. Vocês sabiam que no Japão tem uma clínica para poder fazer as pessoas sorrirem? Que devido à cultura, eles não sorriem com saúde mental. Eles estão fazendo essa terapia. Então, eu gostaria de deixar para vocês essa mensagem. Sorria, sorrir é remédio. Vai trazer a sua energia para que você consiga caminhar a sua vida. Entendeu? Muitas vezes a gente está parado aqui porque a gente tem aquelas fomes que eu comentei com você. Procure resolver aquelas fomes que vocês vão se libertar. Daí eu queria ensinar uma coisa para vocês. Namaste. A alegria que habita em mim saúda e reverencia a alegria que habita em vocês. Namaste. Pra lá, hein? Essa é a Ângeles, hein? A foto e o vídeo. Bora, cadê? Seu celular. Fazer a foto e o vídeo. Rapaz, essa Ângeles sacode todo mundo, viu? É mole, rapaz. Cadê? Aí você faz do jeito que você quiser. Faz o vídeo. Estamos aqui hoje trazendo o quê? Felicidade. Pá, pá, pá. Vira pro povo. Vai lá. Quer o microfone então? Peraí. Eu não botou pra mim aqui. Estamos aqui no Talk Day hoje com uma pessoa incrível que estão com uma energia maravilhosa para viver e mudar os negócios. Então, eu vou apresentar para vocês essa energia maravilhosa. Não. Deus abençoe, viu? Tamo junto.